Sabe aquela sensação ruim de quando estamos vendo TV ou jogando um videogame e de repente fica tudo escuro? A energia elétrica, sobretudo a iluminação constante a que temos acesso, é uma das partes mais fundamentais da sociedade moderna em que vivemos. E por nossas vidas estarem tão ligadas a ela, automaticamente sentimos uma falta de um pedaço da nossa modernidade quando a energia acaba. Obviamente, essa não foi a realidade desde sempre. E pensando nisso, hoje vamos falar um pouquinho sobre a história da energia elétrica e da iluminação pública no Brasil. Em especial, vamos falar sobre a cidade de Campos dos Goytacazes, um município do norte do estado do Rio de Janeiro, que teve o primeiro serviço público de iluminação tanto no Brasil quanto na América do Sul. Pois bem, estamos falando de uma época bem antiga, mais especificamente da segunda metade do século XIX. Na época, quem governava o nosso país era Dom Pedro II, durante o período conhecido como Brasil Império, que você deve lembrar das suas aulas de história lá da escola, não? O Império atuou de 1822 até o ano de 1889, tendo início logo após a independência e seu fim por consequência da proclamação da República. Nesse período, o Brasil teve dois imperadores, Dom Pedro I e quem falaremos mais profundamente aqui hoje, o seu filho Dom Pedro II. A coroação de Dom Pedro II veio após o famigerado golpe da maioridade, que o garantiu a posição de imperador em 1840, quando ele tinha apenas 15 anos de idade. Nesse período ainda não existia energia elétrica e as pessoas ainda precisavam do fogo para iluminar suas casas. Velas e lamparinas eram os objetos mais comuns para isso. Mas caso você já tenha manuseado um desses, você sabe bem que ainda é bem complicado fazer qualquer tipo de atividade, seja ler ou cozinhar, quando a iluminação vem apenas pelo fogo. Essa mesma complicação se estendia para fora das casas das pessoas. Afinal de contas, não era comum a existência de postes de luz. Então, caso fosse necessário, era preciso levar uma lamparina junto para fugir do escuro. Mas isso não era lá muito efetivo. Bom, mas evitava muitos problemas. Imagine quantos perigos já existem em uma rua escura hoje. As coisas não eram lá muito diferentes naquela época. Desde os primórdios da humanidade, o escuro tem sido motivo de aflição e perigo para todo ser humano. Pensando nisso, inventores de todo o mundo se dedicaram a solucionar esses problemas. Por incrível que pareça, Dom Pedro II foi um homem que prestava muita atenção em inovações e o progresso científico. Um dos grandes investimentos de seu governo foi na melhora da infraestrutura do Brasil. Um exemplo disso foi a investida que fez em relação ao transporte. Sua ideia era promover a circulação de pessoas e produtos entre diversas partes do território brasileiro. Pensando nisso, ele investiu muito no transporte marítimo e na criação de ferrovias. Outra área que o imperador passou a investir bastante foi na comunicação, através da implementação do telégrafo e, posteriormente, do telefone, quando conheceu Alexander Graham Bell, um dos pais do telefone, junto com Thomas Edison, o criador da lâmpada incandescente. Esse encontro aconteceu em maio de 1876, na Exposição Internacional de Artes, Manufatura e Produtos da Terra e das Minas, ocorrida no estado da Filadélfia, nos Estados Unidos. Esse encontro foi extremamente frutífero para todos os envolvidos. Dom Pedro II viu um potencial extremo nas invenções de Edison e Graham Bell. Eles tiveram uma ampla conversa, que se estendeu para um convite para Thomas trabalhar para o Brasil. Em 1879, um conjunto de lâmpadas incandescentes foi instalada na estação central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Essas lâmpadas eram energizadas por um dínamo, acionado por locomóveis, máquinas a vapor usadas para transportar cargas pesadas. Por mais que elas não estivessem ali com a função de iluminar todo o local, foi um marco para todos que trafegavam por ali. Imagine uma sociedade totalmente dependente da iluminação de lamparinas, vendo um grupo, por mais que pequeno, de lâmpadas que iluminavam a base de eletricidade. Sem dúvidas, deve ter sido uma visão maravilhosa, que os mais criativos poderiam imaginar um mundo onde aquilo fosse de uso comum. Imagine a visão de alguém que pensava em trazer essa tecnologia para dentro das casas de todos. Imagine a noite não ser mais um problema,
As pessoas poderiam ter uma vida depois do pôr do sol, se sentiriam mais seguras, poderiam render mais nos afazeres de casa. Essa talvez tenha sido a ideia de Dom Pedro II, quando viu a invenção de Edison. Apenas a título de curiosidade, a mesma coisa aconteceu quando o imperador viu, ou melhor, ouviu o telefone pela primeira vez. Para provar a inovação de sua invenção, Graham Bell instalou um telefone em uma sala e se retirou dela. Alguns segundos após isso, o imperador ouviu a voz do inventor pelo telefone que ele deixou em sua mão. Ele escutou a seguinte frase: ser ou não ser. Uma referência a Hamlet, de Shakespeare, e ficou chocado. Aquele objeto podia falar. Pouco tempo depois, o primeiro telefone do Brasil foi instalado na cidade de Petrópolis, no próprio palácio. E também uma outra unidade foi instalada no Palácio de São Cristóvão. Apesar da presença da iluminação gerada pela energia elétrica já estar no Brasil em 1879, demorou mais alguns poucos anos para que essa tecnologia se espalhasse para as ruas das cidades. Até esse ponto, era comum, inclusive, a presença de funcionários que prestavam o serviço de acender manualmente as luminárias dos postes no fim da tarde e logo mais ao nascer do sol. Precisavam retornar até esses postes e apagar as luzes. Imagina, gente, uma por uma. Foi então que, em 1883, Dom Pedro II inaugurou o primeiro serviço público de iluminação pública do Brasil e da América Latina, em Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio. Esse foi um dos marcos mais interessantes para a história da energia elétrica do nosso país, onde a cidade carregou o título de pioneira nesse setor. Algumas décadas antes desse marco, a iluminação da cidade era à base de azeite de peixe, que era colocado nos candeeiros públicos, além, é claro, das velas e lampiões, normalmente alimentados com querosene. Após isso, foram instalados 74 lampiões ao longo da cidade, onde passavam por uma rotina parecida com a que citamos anteriormente. Mas aqui esses postes precisavam ser acesos às 7 da noite e apagados às 1 da manhã. Após isso, foi analisado e entendido que era necessário bem mais do que azeite de peixe e querosene para proporcionar uma boa iluminação para a cidade. Então foram instalados cerca de 700 lampiões alimentados a gás para prover uma melhor iluminação pública para a cidade. O problema era que isso apenas cobria a área central do município, e as regiões mais periféricas ficavam com bem menos iluminação. Após isso, no dia 24 de junho de 1883, o próprio imperador do Brasil esteve na cidade para inaugurar o novo sistema de iluminação pública, agora movida à tão inovadora energia elétrica. De acordo com o memorialista Júlio Feidet, às 19 horas, as ilustres autoridades dirigiram-se à usina elétrica, Estação da Luz Elétrica, localizada na Avenida Pedro II, pouco acima da Rua do Ouvidor. E o imperador acionou a chave, ligando a luz, e 20 mil pessoas aplaudiram em delírio. O fornecimento de energia elétrica abrangia os seguintes pontos da cidade: a entrada da Rua dos Goytacazes, a beira do rio, Ilha dos Lázaros, Rua Direita, Covas da Areia, Beneficência Portuguesa, Beneficência Brasileira e Coroa. O sistema utilizado era chamado de brush, empregando uma ou mais luzes da força total de 30 a 33 mil velas, nas alturas convenientes para a propagação e melhor difusão da luminosidade. Um ponto muito interessante dessa história é que, até hoje, existe um desses postes, que foi preservado. Ele fica localizado em frente à sede da Receita Federal, em Campos dos Goytacazes. E por mais que esse pareça um evento relativamente simples, se observarmos que em todo lugar à nossa volta tem energia elétrica, esse foi um marco não só para a cidade, e não somente para o nosso país. Junto ao imperador Dom Pedro II, existia uma comitiva que o acompanhava e era integrada por jornalistas brasileiros e estrangeiros que publicaram diversas matérias sobre esse feito extraordinário nos jornais da época. Esse foi o começo de uma era de progresso muito interessante para o nosso país. A partir do dia da inauguração, muitas outras cidades e lideranças de outras cidades passaram a prestar atenção na possibilidade de transformar a noite em dia através da energia elétrica.
Muitos empreendedores então passaram a investir pesado nessa tecnologia, o que trouxe benefícios para todos. E nesse mesmo ano, a primeira central termoelétrica foi instalada, também em Campos dos Goytacazes, contando com uma capacidade total de 52 quilowatts para abastecer as 39 lâmpadas da iluminação pública da cidade. Esse é um grande marco para o nosso país. E olhando agora em retrospecto, é muito impressionante o quão longe a energia elétrica e a iluminação chegou após pouco mais de 100 anos desse marco. Boa história, né? Deixa aí nos comentários se você gostou ou não. Dá sugestão pra gente também, tá bom? Até a próxima.